Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a Vitória Almeida, formada no curso de dança da UFC em 2014. E a Vitória veio para compartilhar com a gente as histórias do tempo de universidade hoje como empreendedora. Vitória, seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço abrir essa agenda complicada, hein, Vitória? Coisa boa. Vitória, me conta um pouco da tua vida na universidade, como foi? Você foi da primeira turma do curso de dança, como foi essa vocação, como é que ela nasceu para você? Então, a vocação para trabalhar com dança já foi decidida desde os meus, acredito que meus 15 anos. Eu já tinha muito bem decidido o que eu queria fazer da vida, que era, queria trabalhar com arte, queria trabalhar com dança. E ter a minha academia sempre foi algo que eu quis, né? Então, a faculdade de dança sempre esteve no meu objetivo mesmo ao sair da escola. Foi o primeiro ano que o Enem foi como uso obrigatório, né, que as universidades foram escolhidas para ser, a forma de entrada na universidade ser pelo Enem. E minha turma foi a primeira turma de dança aqui da UFC, foi o primeiro ano também. Então foi um ano de muitos primeiros, né? Foi a primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 17 anos. Então eu vim para um estado, para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então a universidade me deu muitas primeiras experiências, né? Foi onde eu consegui amadurecer. Não foi tão fácil, né? Como eu estava conversando com você anteriormente, eu vim de uma formação clássica, então chocar com uma matéria mais contemporânea, filosófica, muita sociologia, então também foi complicado, mas eu sei que foi necessário para abrir a mente, para também ter conhecimento de outras coisas, não só do que eu era acostumada, e que foi minha formação principal, que é o balé clássico, né? Você é de onde? Você não é daqui do Ceará? Isso, eu sou de Juazeiro da Bahia e Petrolina, Pernambuco, né? Nascida em Petrolina e com moradia e residência na Bahia, em Juazeiro. É mesmo? E como foi? Você colocou a UFC como opção? Isso, na verdade eu nunca tive Fortaleza como primeira opção de escolha. Eu não tive família aqui, não tinha amigos, ninguém parecido. A minha questão era sair do interior e ir para algum lugar. Então eu ia lá e coloquei Pelotas. Minha mãe, você vai para Pelotas? Não vai para Pelotas, é muito longe. Eu não, então eu vou pro Rio. Não, pro Rio também não, é muito longe, vamos mais para perto. Até que eu falei, mãe, tem Fortaleza. E aí foi destino mesmo, né? Porque eu não conhecia ninguém, tinha pessoas em Recife, mas não quis ir para Recife. E daí vim para Fortaleza, na cara e na coragem. Que bacana! E aí esse curso, como foi assim? Ele é mais contemporâneo, você é mais clássico? Como foi esse convívio? Como é que são 4 anos de curso? 4 anos de curso. É muita desconstrução, né? Ter que trabalhar a teoria também, desconstruir um pouquinho do balé clássico, as experiências que a gente tem. Mas assim, é um curso muito completo. Foi complicado para mim por essa questão, né, de sair um pouquinho daquela coisa quadrada do balé clássico, mas foi extremamente importante. Agora, essa sua veia artística, tem alguém na família que te inspirou? Porque assim, é tão bonito você ver. Geralmente as meninas com 9, 10 anos dançam alguma coisa, hip hop, balé. Mas daí transformar isso numa profissão, você tem algum veio artístico na família? Minha família toda é de artistas, né? Minha mãe, ela é radialista, ela é jornalista, ela é produtora, ela é um pouquinho de cada coisa. O meu pai, ele foi compositor e poeta, né? Tem muitas músicas gravadas. Foi produtor também, atuou em filme. É mesmo? Quem é seu pai? Manuca Almeida.
Manuca Almeida. Eu sei que ele tem umas músicas famosas aí, né? Já foi gravado pela família Caymmi, por Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, Ivete Sangalo. A lista é bem grande. É mesmo, Vitória? Dá para cantar uma musiquinha? Não, cantar não, pelo amor de Deus. Vamos deixar para a equipe de edição. Mas quais? Você diz o nome das músicas? Tem Esperando na Janela, tem Pop Zen, são as mais conhecidas. É aquela, tô te esperando na janela, ai, não sei se vou mentir, né? Dá pra cantar não, né? Não, é desse jeito aí que você cantou. Vitória, e aí você sai da faculdade e monta sua própria academia, seu estúdio de dança, Assim, né? até lá teve ainda muito trabalho, né? Tá. Paralela à faculdade, continuei com meus cursos voltados para o balé clássico, né? Sempre viajava para São Paulo, para Joinville. E no meio desses cursos eu fui para o American Academy of Ballet, que é em Nova York. E lá eu tive experiência de ter aula com professores assim, internacionais, da Vaganova School na Rússia, de professores do New York City Ballet, do Joffrey. Assim, das maiores companhias que você pode imaginar de balé clássico, do ABT, que é do American Ballet Theatre de Nova York. E a partir dessa experiência, eu pude ser representante deles aqui no Brasil. Então, a gente viajava por vários estados para selecionar bailarinos para terem a experiência de ir para Nova York. A gente fazia audições e eu era representante deles aqui no Brasil. Fiquei com eles 5 anos e hoje em dia eu continuo trabalhando com eles, mas a partir do programa Performance Awards, que é uma certificação internacional que a gente tem. E aí eu sou certificada e na minha academia eu posso certificar os alunos com essa metodologia. E aí eu fiquei com eles de 2015 até agora, né? E em final de 2018 eu abri meu estúdio. Como é que chama seu estúdio? Estúdio de Balé Vitória Almeida. E aí a gente abriu o estúdio e eu venho nessa labuta, né? De ser professora, empresária, coreógrafa, um pouquinho de cada coisa. Que bacana. Olha, eu fiquei sabendo da Vitória a partir de uma colega nossa que trabalha aqui com a gente, a Letícia, que faz balé para adultos, né? Eu não lhe conhecia pessoalmente, mas já convivia, né, com o seu nome como professora de balé para adultos. E eu sou da área de marketing, né? E eu achei isso um nicho tão perfeito, porque a gente só imagina que o balé é um produto para criança. À medida em que a criança vai crescendo, é que então você tem, né, aquela continuidade. Eu falo que é como se fosse o meu lema mesmo, desmistificar isso, né? A dança é para todos, não é para só quem é magro, não é só para quem é alto, para quem tem a perna fina, para quem é jovem. Não, o balé é para quem quer dançar. Então, se você quer dançar, você vai lá e dança. Não tem nada que te impeça de dançar. Então, a gente vai adaptar a aula para cada corpo. Claro, se tem uma pessoa que é mais idosa, ou então uma pessoa que tem um problema no joelho, ou então cada pessoa tem o seu corpo e tem a sua história, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um pouquinho de professora, um pouquinho de psicóloga, porque eu tenho que entender da vida de cada aluno que está ali. Então, são mães, são pessoas que têm outras histórias ali por trás e que você tem que entender na hora que você vai estar dando aula, né? A forma de corrigir, a forma de trabalhar, a forma de puxar o melhor de cada aluno, né? Respeitando a história de cada um ali e o que cada um quer fazendo aquela aula. Quer dizer que uma pessoa que nunca fez aula na vida, eu posso amanhã chegar e ir lá na sua academia e querer começar a aula de balé. Exato. Aí vai para uma turma de balé adulto iniciante. A gente tem aula de flexibilidade, de força, a gente trabalha dentro da aula, que é tudo que a gente precisa para conseguir dançar, a gente trabalha durante a aula. Vitória, como é que você gerencia? Porque você é formada em dança, mas você tem um negócio, né? É uma empreendedora. Como é que você cuida dessa questão financeira, questão de pessoal, de marketing? Como é que você gerencia? Tem apoio? Isso é tudo na cara de pau mesmo. A gente faz o que a gente consegue fazer, né? Eu tenho uma equipe de professoras de coreógrafas lá no estúdio, né? Tenho minha equipe de coordenação também, as meninas que me ajudam, que trabalham comigo. Mas essa parte burocrática, administrativa, financeira, tudo é comigo. Então, ao longo desses 5 anos, meu estúdio vai fazer 5 anos esse ano, a gente vai aprendendo, né? E passamos por diversas crises, porque, enfim, eu tenho 5 anos de estúdio, 2 de pandemia, né?
Então, quando eu fiz 1 ano de estúdio, eu decidi mudar o endereço porque estava pequeno para o que já estava, cresceu muito rápido. Investi tudo de novo, mudamos de local, deu 3 meses, a pandemia começou e aí a gente ficou com aula online. Vocês continuaram A gente fazendo continuou com aula online, mas assim, perdemos muitos alunos porque as pessoas, a parte financeira, né, é o que a pessoa tira primeiro, o lazer. Então, foi bem difícil, assim, se recuperar e não desistir e tal. Mas tudo isso é aprendizado, né? É, claro. E você manteve o espaço novo, Sim. Mesmo durante a pandemia? Mesmo durante a pandemia. E aí voltamos com horários reduzidos, todas aquelas limitações que foram impostas, né? Necessárias, mas que foram impostas. E aí a gente foi voltando aos pouquinhos. Até que agora a gente está num período mais tranquilo, né? De retomada. Onde é que fica a academia, Vitória? Fica na Ana Bilhar, Rua Ana Bilhar 987. Fica no polo gastronômico da Varjota. Fica entre Meireles e Varjota. E aí, nessa vida empreendedora, o que é mais difícil para você? É um eterno controle de pratinhos, né? Porque a gente tem que estar com a parte fiscal toda correta. E aí você tem que também ter dinheiro para investir e melhorar nas condições assim de sala de aula e tal, e de arcar com os compromissos financeiros. Então para mim o mais difícil é essa administração financeira e fiscal. Hoje, dentro dessa perspectiva de alunos tão diversos, né? Como é que você visualiza o comportamento desse consumidor, desse jovem que hoje é tão ligado em internet, mas que muitas vezes ele vai para a arte não por vocação, mas porque os pais querem, porque é um momento de lazer. E aí de outra ponta você tem um adulto que pode ter ficado aquele bailarino adormecido e que agora quer. Como é que você consegue lidar com esses diferentes perfis de clientes? Assim, lá no estúdio eu me considero sortuda, porque as pessoas que vão para lá, elas são determinadas a fazer aquilo porque gostam. Então são mulheres adultas que em um momento deixaram de dançar por precisar estar na universidade, ou então precisaram trabalhar, ou então por questões financeiras. As crianças que temos lá, a gente sempre tem a comunicação com os pais. Quando a gente vê que uma criança... Tem criança característica que o balé não é aquela coisa que ela quer. Então a gente não é que não aceita, é que não alimenta aquilo se a criança não está querendo. Então, a gente conversa com os pais, fala, olha, vamos pensar em uma outra atividade melhor para essa criança, ela não está tão interessada na atividade. Mas em geral as pessoas que estão ali é porque querem, porque amam. E eu costumo falar que para estar no balé é isso, porque não é fácil, né? A gente trabalha com frustrações, com aquela vontade de conseguir fazer. Então, eu trabalho para fazer uma pirueta. Quando tiver ótima essa pirueta, eu vou querer 2. E aí, quando ela tiver show, eu vou ensinar uma outra pirueta. Então, a gente sempre vai elevando o nível. E, na verdade, a graça é essa, né? Ninguém faz nada para ser fácil. E o balé não é fácil, independente da idade. Não é porque é novo, não é porque é velho, o balé sempre vai ser difícil, né? É muita coordenação, é muita concentração, é conhecer o seu corpo. E todo aquele estímulo que o professor dá, é cabeça, é braço, é ritmo, é a técnica em si, é ser gracioso, mesmo na dificuldade, né? Não é que nem um jogador de futebol, que ele dá alta performance, mas ele tá com aquela cara de cansado, ele se joga no chão, ele xinga. Não, o bailarino não, ele tá morto de cansado, já tá no seu limite, mas tá pleno no palco. Como é a teoria do curso de dança? Como é que funciona? O que é que vocês veem no curso? Hoje, alguém que está pensando em fazer um curso de dança na universidade, o que é que ela pode esperar do curso? Vai trabalhar muito a questão corporal e a questão do raciocínio mesmo na dança, do ser pensante, né? E trabalhar muita filosofia, sociologia, vai aprender sobre o espaço, como o corpo trabalha no espaço. A gente já teve disciplina de fazer aula aqui dentro da reitoria, de trabalhar o corpo nesse espaço, no jardim, nas grades, nos carros passando. Então não é só trabalhar a dança em si, é como a dança pode se movimentar junto com a cidade. E vocês têm TCC também lá no curso? É projeto experimental.
Como é que funciona esse projeto? Ele é bem amplo, não é fixo como o TCC tradicional, né? Ele pode ser prático, ele pode ser teórico. Na época que eu fiz uma instalação artística. Eu trabalhei, inclusive, com uma obra do meu pai. Ele sempre teve muito dentro do meu fazer artístico, né? E aí eu fiz uma instalação artística em que eu levava as pessoas a sentirem a sensação que eu tinha no balanço da minha casa, que eu escutava ele recitando. Então a instalação eram 4 paredes e cada uma com uma imagem do jardim da minha casa e tinha um balanço no meio. E aí você sentava no balanço e ficava escutando a voz do meu pai. Era ele recitando em looping a mesma poesia. Então assim, eu pude trazer a experiência da minha vida para a faculdade. Como aquela dança nasceu em mim, lá no jardim da minha casa. Sabe o que me lembra? O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo tem um espaço. Até no próprio museu aqui de Fortaleza, o Museu da Imagem. Ah, sim! Quando eu entrei nele, eu tive a experiência de ir com a minha mãe, essas férias. E quando eu entrei, eu falei, nossa mãe, lembrei do meu projeto experimental de finalização de curso. Foi exatamente isso que eu pretendia fazer. Claro que lá no Museu da Imagem tem alta tecnologia, né? Mas a minha ideia foi aquilo, ter aquela sensação que eu pudesse transmitir às pessoas de estar escutando o meu pai ali naquele balanço, sabe? E ele fazia poesia enquanto você balançava? Ele fazia poesia em qualquer lugar, em todo lugar. Qualquer pedacinho de papel era uma poesia. Eu vi aqui, você até trouxe, né, para mim, muito gentilmente, esses 2 livros dele. E tem esse pedacinho de papel aqui, eu queria que você explicasse o que significa. Quem fez o projeto desse livro foi a Dandara Almeida e o Bruno Biano, que é meu cunhado e a minha irmã, que eles são designer. E eles pensaram em trazer esse rabiscadinho de papel justamente porque ele arrancava papel e ele escrevia poesia em todo canto. Então era um papelzinho de guardanapo. Se ele tivesse no quarto e não tivesse um papel, ele escrevia na coxa da cama. Em qualquer lugar tinha poesia dele. Até hoje, já tem 5 anos que meu pai não está mais conosco, né? Até hoje minha mãe encontra poesias em cantos da casa. Esse aqui tem Depois da Tempestade vem a poesia. Que coisa linda, Vitória. E esse aqui? É um livrinho de bolsa, é o Coesia. Coesia, não é poesia. Por que coesia? Porque a minha sobrinha, que foi a primeira netinha dele, falava coesia ao invés de poesia. Aí ele quis homenageá-la. A alma de quem ama tem a proteção de Deus. Cada um que você abre tem uma poesia diferente. Todo dia, quando acordo, eu vejo você. O amor é assim para mim. Tem seu nome e cor, tem seu cheiro e flor. Que coisa linda! Saudade eu tenho do tempo que eu não sabia o que era saudade. Não tem como falar da minha história sem falar da história dele e da minha mãe, né? E sua mãe, ela era radialista? Isso, ela é radialista, é locutora. Ela locutora. Ela é produtora e ela que segue mantendo vida nas coisas do meu pai, né? Então esse livro aqui foi produzido por ela também, escrito por ela. Então ela tem um memorial da história do meu pai dentro de casa, dentro da empresa dela. Então ela que administra e gerencia todas as músicas, as gravações, os pedidos de autorização. Minha mãe é marqueteira, sabe? Ela é a pessoa que te bota pra frente, é desenrolada. Eu acho que essa parte empreendedora eu fui dela, porque só vai. Só vai, como é o nome dela? Lu Almeida. Lu Almeida, já sou sua fã. Nunca te vi, sempre te amei. Exato. Inclusive, quando eu lhe convidei, a gente conversando pelo Instagram, né? Você disse, ai meu Deus, sempre minha mãe quis me colocar na frente das câmeras. Não, ela já botou várias vezes, Olha, tem gente que chega lá no estúdio sabendo da minha vida toda. Olha, eu olhei no Google e aí eu já sei que você se formou em tal lugar, que você fez tal curso, que você fez isso, porque minha mãe coloca tudo. Era tipo assim, eu passava em por exemplo, quando eu ganhei bolsa para Nova York, ela botava outdoor na cidade, botava no jornal, nos blogs. E você mais tímida? E engraçado que eu quis ser jornalista antes de ter vontade de ser bailarina. Eu queria ser jornalista por influência dela. E aí mudou de ideia. Foi.
O balé falou mais alto. E ela hoje trabalha como radialista ainda? Ela trabalha onde? Ela trabalha ela tem a empresa dela de produtora, né, de propaganda. Trabalha com as coisas do meu pai, gerenciando e produzindo. E ela tem um programa chamado Asa Branca, que fala sobre Luiz Gonzaga, na Rádio Tropical Sat, lá em Juazeiro. Que bacana. Mas ela mora aqui ou lá? Lá em Juazeiro. Ah, você não está com a família Não, dos seus pais aqui? Só a família que eu criei aqui. Seu marido Isso. E o meu filho. Filho. Que bacana. Ela não tem podcast ainda? Ainda não, mas tá merecendo. Tá Vou dar essa dica. Diga a ela que monte um podcast, abra um podcast, é tão bacana. E aí ela vai poder tocar muito as músicas do seu pai. É verdade. Né? Nos presentear também com entrevistas, com dicas, né? Isso. Vitória, e hoje, olhando para aquela câmera ali, o que você pode deixar de conselho para quem ainda está na faculdade, buscando o seu espaço na arte, na dança? Seja lá na dança ou em qualquer outro curso, eu acredito que vocês vivam a universidade de todas as formas, façam todos os projetos que forem possíveis e necessários. Eu fui bolsista todos os meus 4 anos da universidade. Isso é importante. Isso, e a UFC me abriu muitas portas, né? Eu consegui muitas oportunidades, consegui saber quem eu sou. E a universidade é um momento de encontro, né? E quando a gente termina a universidade, tem um mundo lá fora, né? O importante é ter coragem e realmente se jogar. Eu dou essa dica. Se joga, faz tudo que puder na universidade. Leva a sério que quando vocês saírem da universidade, tem um mundão lá fora esperando. Que bacana. Qual bolsa você teve nos 4 anos? Eu fui bolsista do curso de teatro, na disciplina de dança do curso de teatro. A professora era a professora Denise Parra. Ah, como monitora? Isso, eu fui monitora. E também fui de um projeto de videodança. Ah, é de extensão. Era um projeto de extensão com o professor Leonel e com o Paulo Caldas. Que bacana. Ah, então você teve uma vida muito intensa na universidade. Foi. É que às vezes quando a gente sai, a memória engana um pouco, né, Vitória? É verdade. A gente acaba esquecendo um pouco o que viu. E sabe quando a gente lembra? É quando se encontra nos Já momentos... são quase 10 anos, né? E o tempo passa muito rápido. Mas de vez em quando você se encontra em alguma situação, você lembra, ó. Isso. Eu, por exemplo, agora... Você lembrou da sua performance na reitoria, né? Exato. Bacana. Olha, Vitória, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Muito emocionada de ter você aqui. É a primeira vez que eu tenho uma aluna, ex-aluna do curso de dança e aprendi Olha, mais muito. uma primeira vez, você tá vendo? Mais uma. Tu tá vendo que coisa bacana? É verdade. Você tá sempre pioneira, né? É verdade. Bacana. Ainda vou ter coragem de dançar balé. Pois é. Aí vocês cortam a imagem para a aula experimental da Cláudia lá no balé. Ela quase me fez cantar aqui, agora vai ter que botar na edição ela fazendo plié. Vou. Gostei. Vou. Me aguarde. Obrigada, Vitória. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Ai, obrigada. Linda, obrigada. Espero que tenha dado certo. Foi demais. Mas agora você vai ter que botar na edição, viu? Vamos marcar. Aí tem que levar os meninos, eles filmam.